Nesse vídeo, a gente vai entender como que qualquer um hoje em dia tá virando pastor e como que isso se conecta com o filme Ratatouille e com a parábola que a gente vai ler agora. Hoje eu tô usando uma Bíblia verdadeira, então é tudo coisas bíblicas que a gente vai falar aqui hoje. E eu vou ler o Mateus 22 a partir do versículo 1, porque eu não sei vocês, mas tem pessoas que eu olho ao redor e eu falo, meu, como que essa pessoa conseguiu assumir esse posto de liderança? E aí eu percebo que muitas vezes eles se utilizam de manipulação cultural, engenharia social, para fazer o que as pessoas desejam que eles façam e se colocar naquele lugar de liderança, se aproveitando também da vulnerabilidade de pessoas no ambiente religioso, porque lá existe um questionamento menor a respeito das coisas. E aí elas se colocam como pastores, como líderes, e as pessoas também exaltam elas naquele lugar. Mas será que elas deveriam estar lá mesmo? Será que qualquer um pode ser pastor? Eu quero trazer para vocês um ponto de vista do filme Ratatouille. Se você nunca assistiu esse filme, eu vou contar um pouquinho da história, mas se você já assistiu, você já conhece. Eu só quero chamar a atenção para algum desses pontos. Que tem um chefe super famoso, que é o Gusteau, e ele escreve um livro de receitas falando qualquer um pode cozinhar. Só que tem um crítico que ele fica estressadíssimo com esse título, porque ele fala, como assim qualquer um pode cozinhar? Não, a arte da cozinha é para poucos. Poucos são aqueles que podem cozinhar. Porque o crítico, o ego, ele estava acostumado com um padrão de chefe de cozinha. Assim como a gente está acostumado com um padrão de liderança religiosa. E ele ficou chocado, porque ele pensou: isso é uma coisa, é uma arte milenária e esquecida pelos bons, que só deve ser exercida por aqueles que têm as habilidades corretas. Só que o que o ego não sabia é que as habilidades que ele achava que um cozinheiro precisava ter não eram exatamente aquelas que são as que transparecem na aparência. E é o que hoje em dia a gente vê. Muitos líderes religiosos assumem os postos que eles têm porque eles são aceitos culturalmente e socialmente, e aí pessoas que seriam talvez a liderança que Jesus escolheria não conseguem alçar voos tão grandes quanto o de pessoas que manipulam as pessoas, porque elas estão simplesmente fazendo a vontade de Deus e não planejando minuciosamente como elas vão tomar o poder e como elas vão alcançar mais gente da melhor forma possível. Olha só, vamos começar a leitura. É uma parábola de Jesus. Jesus lhes falou novamente por parábolas, dizendo: O reino dos céus é como um rei que preparou um banquete de casamento para o seu filho. Enviou seus servos aos que tinham sido convidados para o banquete, dizendo-lhes que viessem, mas eles não quiseram vir. De novo, enviou outros servos e disse: Digam às que foram convidados que preparei o meu banquete. Meus bois e meus novilhos gordos foram abatidos, e tudo está preparado. Venham para o banquete de casamento. Olha só, Jesus aqui ele está falando o que é o reino de Deus, como é o reino de Deus. Então, o dono da casa, ele tinha um plano. Ele tinha um planejamento de fazer um banquete e convidar as pessoas que mereciam estar lá sentadas. As pessoas que foram primeiramente pensadas. Então a gente pode colocar que são os judeus. Por quê? Os judeus eles esperavam um Messias. E aí esse Messias veio e chegou a hora do banquete, porque o dono da casa preparou o banquete para o filho dele. Então tá, Jesus veio, o Messias tão aguardado pelos judeus chegou. E aí o que aconteceu? Versículo 5. Eles não lhes deram atenção e saíram um para o seu campo, outro para os seus negócios. Os restantes, agarrando os servos, maltrataram-nos e os mataram. Olha só isso, que interessante. Além de não dar atenção aos servos do dono da casa, eles fizeram o quê? Maltrataram e mataram esses servos que estavam lá simplesmente para convidar as pessoas para um banquete. O banquete do filho. Gente, isso aqui pode ser muito comparado aos profetas. Por quê? Os mensageiros de Deus são os profetas. E o que esses mensageiros fazem? Eles entregam a verdade para as pessoas. Então, o que eles vão pegar? Ler as escrituras, vão conversar com Deus, ter um relacionamento com Deus, talvez um relacionamento de tão maior entrega com Deus do que a maioria das outras pessoas, que eles acabam tendo revelações que pessoas com menos entrega não têm.
Não que eles sejam pessoas luminosas e espirituosas às vezes sim, mas espiritualmente superiores. Não, só no nível de entrega. Quanto maior o seu nível de entrega, maior o seu nível de canalização daquilo que Deus tem para entregar através da sua vida. Então, os profetas são esse tipo de pessoa. Eles têm um dom espiritual da profecia, da interpretação da palavra, da escritura e uma coragem sobrenatural. Não uma coragem que elimina o medo, mas que apesar do medo tá lá para fazer aquilo que Deus pediu para que eles fizessem. Então, o profeta chega e ele vai falar a verdade. Um exemplo de verdade que as pessoas talvez não gostassem de ouvir hoje. Tem muitos coaches na internet que usam a palavra de Deus para conseguir permear mais facilmente na mente das pessoas e alcançar o coração delas e manipular para que eles possam vender mais e cada vez mais ter mais influência nesses ambientes e até trazer um quê de alta performance para dentro da igreja que não é bem exatamente o que Deus prega. E aí, se você chega para uma pessoa dessa que está lucrando muito em cima dessas coisas e fala, isso não é bíblico, você pode até se vender como um coach de alta performance, mas você não pode falar que isso é uma coisa de Deus. Não pode falar que isso é bíblico, porque isso não é. O descanso mesmo é um mandamento. Guarde o sábado, por quê? Porque você precisa descansar e confiar no Senhor. Então, vem um coach e fala que você tem que trabalhar 24/7, entregar tudo para ele, vender curso para ele, vender afiliado para ele. E isso não é bíblico, gente. Você pode vender isso como uma forma de ganhar dinheiro, de gerar lucro para sua vida. Mas a partir do momento que se fala que aquilo é bíblico, aí a gente está entrando em uma heresia. E a pessoa que comete uma heresia, ela fica muito estressada quando alguém vem, aponta o dedo para ela e fala: você está errado, você está se aproveitando de outras pessoas para fazer aquilo que você acha interessante para você mesmo. E o profeta, ele é um pouco disso. Na verdade, ele serve para isso. Ele serve para falar a verdade. E o que aconteceu ao longo da história? Os profetas foram mortos. As pessoas matam os profetas porque elas não querem saber da verdade. Elas não querem entrar no reino de Deus, mas também não querem permitir que outras pessoas entrem. Porque se as pessoas sabem da verdade, aí elas param de ter o proveito daquilo que elas estão recebendo pela manipulação das pessoas que elas fazem. Era isso que os mestres fariseus, os mentirosos, faziam na época de Jesus. E é isso que as cartas nos alertam no Novo Testamento inteiro. No Novo Testamento inteiro não tem Jesus falando coisas tão específicas que às vezes a gente fala, ai, cuidado com banheiro transgênero. Beleza, tá bom, você fica com medo de um banheiro que vai entrar trans, mas eu quero saber se você tá preocupado com a morte que Jesus pede pra gente morrer, que é matar a gente mesmo e todos os nossos desejos para que a gente viva o desejo de Cristo. Se a gente não morre, não importa o banheiro que a gente vai entrar. E aí as pessoas ficam muito doidas por causa de assuntos que elas acham que vai destruir a humanidade, sendo que o que destrói a humanidade é o orgulho da pessoa que não se curvou perante Jesus Cristo. Então, assim, não tem diferença entre um hétero e um gay que não se entregou para Jesus. Os dois vão para o mesmo inferno. E aí, continuando aqui, né? Os restantes, agarrando os servos, maltrataram-nos e os mataram. É isso que a sociedade está acostumada a fazer. Matar quem fala a verdade. Mas, olha que legal, o rei ficou irado e, enviando seu exército, destruiu aqueles assassinos e queimou a cidade deles. Então disse a seus servos: o banquete de casamento está pronto, mas os meus convidados não eram dignos. Vão às esquinas e convidem para o banquete todos os que vocês encontrarem. É aqui que entra também um pouquinho do filme do Ratatouille de novo. Porque quem era o Remy no filme? O Remy era o melhor chefe, que fez a melhor comida que o crítico Ego provou na vida dele. E quem era o Remy? Ele era um rato. Quando o Gusteau escreveu aquele livro e ele falou qualquer um pode cozinhar, o que ele quis dizer? Não é que eu posso cozinhar a Júlia Santos, porque eu, sinceramente, eu só sei cozinhar coisas básicas. Eu não sou um as na cozinha, mas eu sei cozinhar o que eu vou comer. Eu não arrisco fazer um banquete para as pessoas
e falar que eu vou entregar. Tem gente que cozinha muito bem, mas eu não. Então, quando o Gusteau falou qualquer um pode cozinhar, ele não quis dizer qualquer um, até a Júlia pode cozinhar. Não, ele quis dizer assim, pessoa de qualquer origem pode ser um chefe magnífico. O Gusteau, ele tinha um filho secreto. Se você não assistiu Ratatouille ainda, eu vou contar um spoiler. O filho dele, que é o narigudo, caramba, esqueci o nome dele. O Linguini, não era um bom chefe, mas ele era o filho do Gusteau. Ele era o que deveria tocar o restaurante. Mas ele não tinha essa capacidade. E ele não tinha essa habilidade. E em certo momento do filme, ele não tinha nem essa vontade. Quem deveria fazer isso seria o Remy. Porque ele era quem tinha a habilidade, a vontade, o desejo. E no final, acabou que ele meio que tocava o restaurante junto com o Linguini, né? No final. Mas presta atenção nisso aqui. O rei preparou um banquete para o filho dele e chamou os convidados que deveriam ir, mas esses convidados não foram. No caso do Ratatouille, o Linguini era a quem o restaurante pertencia de direito, mas ele não era um bom chefe. Quem era um bom chefe era o Remy. E aí o rei falou assim: o banquete de casamento está pronto, mas os meus convidados não são dignos, não eram dignos. Vão às esquinas e convidem para o banquete todos os que vocês encontrarem. Então os servos saíram para as ruas e reuniram todas as pessoas que puderam encontrar, gente boa e gente má, e a sala do banquete de casamento ficou cheia de convidados. Então ele chamou até mesmo ratos para participar daquele banquete. Quem deveria participar era as pessoas a quem aquele convite pertencia de direito, que ele foi feito primeiramente. Que no caso a gente está falando pode ser os judeus ou pode ser o Linguini, no caso do Ratatouille. Mas eles não quiseram e eles não valorizaram aquele convite, eles não queriam estar lá. Então ele estendeu o convite para nós, os gentios. Estendeu o convite para qualquer um que quisesse entrar. E aí a casa ficou cheia. Olha só, gente boa e gente má. E a sala do banquete de casamento ficou cheia de convidados. Mas tem uma coisa, porque não é assim também. Qualquer um pode cozinhar, até um rato pode cozinhar. O que aconteceu? Quando o inspetor viu que tinha um monte de rato na cozinha, o que ele fez? Interditou a cozinha. Por quê? Mas quando o rei entrou para ver os convidados, notou ali um homem que não estava usando veste nupcial. E lhe perguntou: amigo, como você entrou aqui sem veste nupcial? O homem emudeceu. Porque as coisas com Deus não são brincadeira. Beleza, eu tenho um coração puro, você pode dizer. Você olha para aqueles líderes malignos que estão no poder e fala: cara, eu que deveria estar lá, porque eu tenho um coração puro. Mas isso aí tem que tomar muito cuidado, porque quando a gente se acha muito melhor do que uma pessoa que está naquela posição, tem que entender qual foi o preço que ela pagou para estar naquela posição e por que eu não estou naquela posição. Porque talvez eu não tenha maturidade suficiente ainda, eu não tive a oportunidade de vida ainda. Tem coisas que Deus quer trabalhar na minha vida ainda. E aí eu fico com um orgulho, achando que eu poderia fazer muito melhor, sendo que quando eu assumo o cargo, eu acabo fazendo besteira, porque fala, quem é fiel no pouco será fiel no muito, mas quem não é fiel no pouco não vai ser fiel no muito. Você fala, quando eu tiver dinheiro, aí sim eu vou ajudar. Não, você não vai, porque o que você faz hoje é o que você vai continuar fazendo se você tiver mais oportunidade. Quando as pessoas ficam muito ricas, as pessoas dizem assim, agora o dinheiro mudou aquela pessoa. Eu não sei se muda, mas o dinheiro revela quem aquela pessoa era, revela o caráter daquela pessoa, porque quando a pessoa tem dinheiro, quando a pessoa tem poder, fama, reconhecimento, ela consegue revelar o que ela é, revelar o que ela queria, desejava no mais profundo da alma dela, porque é aquilo que ela faz. Então, quando o rei foi ver os convidados e viu que tinha um homem que não estava usando as vestes adequadas, o que ele fez? Ele ficou muito nervoso e ele disse aos que o serviam: amarrem-lhe as mãos e os pés e lancem-no para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes, pois muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Ele foi um rei mau porque ele viu aquele homem sem veste nupcial e falou, nem considerou que ele poderia ser um homem simples ou que não sabia o que estava acontecendo. Não, não é isso.
Porque até a pessoa mais simples poderia colocar uma veste que fosse adequada para aquele momento. Não precisava ser uma veste toda brilhosa e cheia de bordados feitos à mão, com pedras preciosas, mas ela precisava estar adequada para estar naquele lugar. Que pode ser traduzido para o quê na nossa vida? Pode ser traduzido pela santificação. O que é santificação? É o processo que começa quando a gente entrega a nossa vida para Jesus. E ele só vai terminar quando a gente estiver lá na glória, porque não tem uma pessoa totalmente santificada, zerada, que não comete nenhum pecado e não tem nada de ruim. Nós, como seres humanos, somos corruptos. E o que faz a santificação em nós, o que opera a santificação em nós, é o Espírito Santo. Então, quando a gente permite que o Espírito Santo revele aquilo que tem dentro de nós para que seja transformado, a gente está se aproximando cada vez mais daquilo que Jesus espera de nós. A gente está se tornando um imitador de Cristo. E Cristo, quando ele veio na Terra, ele perguntava para as pessoas: o que você quer que eu te faça? Tinha um cego na rua gritando: ai, filho de Davi, filho de Davi, filho de Davi. Aí ele: o que você quer que eu te faça? Ou chegava um que não sabia, não conseguia andar. Jesus perguntava: o que você quer que eu te faça? Meu, não é óbvio o que Jesus deveria fazer com esse tipo de pessoa? Não, não é óbvio, porque Jesus, ele conhece o nosso coração, ele conhece a gente como um todo. Então ele sabe todas as coisas que precisam ser transformadas. As pessoas do lado de fora, elas podem apontar para nós e falar aquilo que elas acham que a gente tem que mudar primeiro, porque é aquilo que é evidente para elas. Mas Jesus conhece as raízes daquilo que nos torna do jeito que a gente é. Então, se alguém fala: você precisa parar de beber agora. Por quê? Sabia que beber não é pecado? Não é pecado você tomar um cálice de vinho, um cálice, coisa engraçada, né? Não é pecado você tomar uma cerveja, gente. Pela Bíblia, ninguém pode provar que beber é pecado. Pode provar, assim, pode puxar a sardinha pro seu lado se você não concordar com a bebida e fazer uma artimanha lá, uma artimanha retórica, alguma coisa do gênero, e aí você vai provar para uma pessoa que é imatura na fé que por A mais B não é pecado beber. Mas não é bíblico isso. Aí eu falo do meu ponto de vista pessoal, eu parei de beber porque eu não sei beber, gente. Então, para mim, beber era pecado, porque tá escrito na Bíblia que a gente precisa ter domínio próprio, equilíbrio, mansidão, e a bebida me tirava todas essas coisas. Então, eu parei de beber, porque não era sobre a bebida ser pecado, mas sim a falta de equilíbrio, a idolatria, a confiança em alguma coisa para tirar minha timidez, por exemplo. Isso é idolatria. Então, quando Jesus pergunta assim: o que quer que eu te faça? É porque a gente tem fases no processo de santificação. Então, tem camadas, como no filme do Shrek, que fala que a gente, com uma cebola, o processo de santificação é como uma cebola, vai removendo as camadas externas, e aí, quando chega mais profundo, depois de um certo nível de conversão, você percebe que ainda tem coisas horríveis dentro de você que precisam ser transformadas. Muitas pessoas falam que quando se casa percebe o quanto era egoísta, quando tem um filho percebe mais ainda o quanto era egoísta. E a gente, como cristão, quando entrega a vida para Jesus, a gente vai participar desse processo de santificação. Eu não posso permanecer a mesma pessoa pelo resto da minha vida se eu encontrei a Cristo. Encontrar Cristo é como só tem dois caminhos. Ou é como se fosse uma pedra caindo em você, ou é como se você fosse lançado sobre aquela pedra. Então, de um jeito ou de outro, você vai ser destruído e despedaçado. Se você aceita seguir com Jesus, você vai ser despedaçado do seu velho homem para se tornar uma versão santificada com o operar do Espírito Santo na sua vida para gerar frutos eternos e dignos de arrependimento. O que é um fruto eterno? Quando uma árvore tem uma raiz e ela é uma raiz de macieira, por exemplo, e ela cresce, 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 não tem como ela dar pera, porque ela é uma macieira. Então, se a gente está na raiz, que é Cristo, a gente vai gerar frutos do Espírito Santo, frutos espirituais para a eternidade. Então, quais são os frutos do Espírito? Amabilidade, bondade, benignidade.
eu acho que eu falei a mesma coisa 2 vezes, porque cada tradução tem um jeito de falar os frutos. Mas são 9 frutos, e eu não lembro todos de cabeça, que, que a gente vai acabar gerando quando a gente permite que o processo de santificação seja operado na nossa vida. Mas, se a gente não permite, aí a gente é amassado pela pedra, porque aí a gente vai sofrer a condenação eterna. Olha só o que ele falou. Amarrem-lhe as mãos e os pés e lancem-no para fora, nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes, pois muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Então, o processo de santificação, ele não é você virar aquilo que as pessoas querem que você vire. Um chefe de cozinha, assim como o Ego achava que os chefes de cozinha deveriam ser. Não, Deus, ele escolhe até mesmo um rato para ser pastor. Vou confessar uma coisa para vocês. Eu sou pastora, gente. Parece que eu sou pastora? Então presta atenção. Ah, tem gente que fala que pastora mulher não existe, né? Então eu sou só apenas uma luz, uma voz, uma voz falando do além, porque eu não existo, beleza, gente? O que eu quero dizer é que qualquer um pode ser pastor, porque o que importa não é aquilo que as pessoas visualizam e aquilo que elas entendem que é um pastor. Até porque quando o anticristo vier, as pessoas vão achar que ele é um líder religioso que merece ser colocado no terceiro templo. E esse assunto é muito conspiratório para falar sobre isso agora. Eu vou perder a credibilidade com vocês ou a gente já pode falar sobre essas coisas? Porque como que chega um anticristo e as pessoas acham que ele é um líder religioso que merece tomar o posto de uma pessoa que tem credibilidade para falar sobre a palavra, porque as coisas são muito sutis, galera. Então, existe os dois sentidos dessa frase. Qualquer um pode ser pastor hoje em dia. Sim, qualquer um abre um salão por aí e começa a falar sobre Deus e começa a manipular ovelhas do Senhor e começa a roubar o dinheiro delas, mas também tem o outro lado da frase, que é qualquer um pode ser pastor. Até mesmo um rato pode ser pastor. Até mesmo uma Júlia pode ser pastora. Porque a gente não entende os caminhos do Senhor. Essas pessoas que se dizem pastoras vão ser cobradas, pessoal. Por quê? Elas não passaram pelo processo de santificação. E pior ainda, elas conhecem a palavra de Deus e usam a palavra de Deus para manipular as ovelhas do próprio Senhor. Então, o que está guardado para elas é choro, ranger de dentes e destruição. E com certeza vai ter consequências nessa terra para esse tipo de gente também, porque Deus ele não se deixa escarnecer. Então, se a pessoa usa o nome do próprio Deus para manipular, para enganar, para destruir, você pode esperar que ela vai sofrer as consequências pelo pecado dela. É por isso que quando Jesus estava na cruz, ele falou: Deus meu, tem misericórdia, porque eles não sabem o que fazem. Porque, gente, o castigo que está reservado para uma pessoa que faz esse tipo de coisa é tão terrível que a gente precisa ter misericórdia, porque Deus sabe o que vai pegar naquela pessoa e aquilo que vai acontecer com ela, infelizmente. É por isso que a gente tem força para perdoar, porque a gente sabe que a vingança do Senhor é tão perfeita que ela, assim, nos deixa até com pena do nosso inimigo. Não com dó, assim, ai, coitadinho, tal, mas, assim, com misericórdia, olhar para aquela pessoa pensando, meu Deus, ela não sabe o que ela tá fazendo, ela não sabe onde ela tá se enfiando. E aí entra nessa parte dos pastores verdadeiros. Não que eu esteja me considerando uma pastora verdadeira. Eu não sou pastora titular de igreja. Eu tenho um título, eu fiz o instituto da minha igreja, eu fui consagrada e tal, então eu sou uma pastora auxiliar. Eu não tenho uma igreja para chamar de minha. E eu não estou declarando que eu sou uma pastora verdadeira que merece a confiança de vocês. Até porque quem deve testificar sobre mim é o Espírito Santo. Se você ouve a palavra que eu estou pregando e você recebe ela, é o Espírito Santo que está testificando. Mas se você achar que eu estou falando besteira, você pode sair daqui e procurar um pastor de verdade para falar coisas que vão te edificar e que vão ensinar verdadeiramente aquilo que Deus fala. Não um cara que quer só te manipular para roubar o seu dinheiro e depois falar que foi Deus que mandou ele fazer isso. Cara, eu tô tão exausta desse tipo de situação que, sinceramente, não sei mais o que fazer. E também tem outra coisa.
O Remy, ele nunca poderia ser um chefe de cozinha verdadeiro. Então, assim como tem pessoas que vai falar, pastora não é bíblico, e você nunca pode ser pastora, ou se por alguma situação a igreja achar que eu devo ser destituída desse cargo, eles podem tirar o título de mim, mas ninguém pode tirar aquilo que Deus colocou dentro de mim ou dentro de você. Então, se alguém em algum momento te tirou daquilo que você achou que era a coisa que você deveria fazer da sua vida, saiba que ninguém pode tirar o que tem dentro de você. Então, o Remy era um chefe, era um verdadeiro chefe. Mesmo que ele nunca pudesse frequentar um curso, um cordon bleu, não sei como fala, gente, o jeito certo, os franceses coloquem aí. Porque se Deus colocou um, um propósito dentro de alguém, uma habilidade, um dom, aquela pessoa, ela vai exercitar aquele dom independente do nome que se dê para aquilo. Então existem muitas pessoas que exercem esse dom, que já são pastoras, que são líderes religiosos, mas não têm esse título, não ganham nada por isso, mas elas vão ganhar o galardão, que significa prêmio, maior de todos, que é a salvação, uma coroa. Se você não acredita em vida após a morte, é isso que diz a palavra de Deus. Você pode acreditar no que você quiser da sua vida, mas se você quiser seguir aquilo que a Bíblia diz, a gente tem que fazer aquilo que a Bíblia diz. Se não, é melhor não seguir a Bíblia, porque, assim, distorcer o que diz a Bíblia para seu benefício próprio é enganar a si mesmo. E isso não vai levar ninguém a lugar nenhum, só para o inferno. Então, faça uma coisa. Vamos fazer as coisas completas, 100%. Se eu quero seguir a palavra, eu preciso seguir a palavra. E como eu faço isso? Conhecendo. Vai ler a palavra você. Lê a Bíblia, vê se o que eu tô falando tá certo ou errado. Pega esse Mateus 22 e lê você. Vai buscar um relacionamento com Deus, conversa com ele, fala: Senhor, isso é verdade? Isso é mentira? Esse pastor que eu tô ouvindo na internet, ele tá falando coisas boas? Esses líderes religiosos, essas pessoas que falam de Deus, mas que não edifica a minha vida e eu percebo que minha vida não sai do lugar, conversa com Deus, ele vai te direcionar. E eu agradeço por você ter ficado até aqui. Quero muito saber o que vocês acharam desse vídeo, se você ficou até aqui. E dá um like, se inscreve, compartilha se você gostou. E até a próxima. Beijo!